Fala aí pessoal, muito bom dia. Professora Mariana Bruce na área para mais uma aula de história aqui para vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o imperialismo no século XIX. Na verdade a gente vai continuar essa discussão, porque na aula passada a gente já deu a partida nessas reflexões sobre o que significa esse imperialismo no século XIX, essa nova onda colonialista na África e na Ásia. Quais são as suas diferenças em relação a um primeiro movimento colonialista da Europa na África e nas Américas, principalmente lá no século XVI? O que muda? Esse novo contexto da segunda revolução industrial, a partilha da África. E na aula de hoje, mais especificamente, vamos nos dedicar a refletir sobre essa dimensão do imperialismo do século XIX na Ásia. Então vamos retomar aqui alguns aspectos principais da aula passada para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa partilha da Ásia aí pelos países europeus. Vamos lá. Então, como eu falei, esse novo contexto, esse imperialismo do século XIX, ele se dá num contexto da segunda revolução industrial. E o que isso significa? É um momento em que você tem a atuação de novos países nessa corrida industrializante, inicialmente que teve como berço ali a Inglaterra, ainda no século XVIII, né, com a coisa do motor a vapor, do carvão mineral, as indústrias têxteis. Você vai ter já nesse segundo momento, no século XIX, a atuação de outras nações nesse processo de industrialização, de revolução industrial, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão. Nesse contexto você já vai contar com motor a combustão, a utilização do petróleo, da eletricidade, o desenvolvimento da indústria automobilística, da siderurgia. Uma necessidade cada vez maior, essa mão de obra abundante, barata, matérias-primas para a produção dessa indústria e um modelo produtivo baseado no Fordismo, no Taylorismo, que vocês já estudaram também. Nesse sentido, a gente vai ter nesse momento, então, um avanço tecnológico bem significativo com o desenvolvimento da indústria química, elétrica, de petróleo, do aço, o aumento dos níveis de produção e da qualidade dos produtos e, na consequência, a busca de cada vez maior quantidade de matérias-primas e de regiões para aplicar o capital excedente, que advém desse processo da Revolução Industrial, e também de um mercado consumidor, né, para escoar todos esses produtos, além também da necessidade de distensionar capitais, metrópoles cada vez mais densamente povoadas. Então, havia todo esse conjunto de pressões que vai propiciar essa nova onda colonialista no mundo. As condições de trabalho e moradia nessa nova era industrial eram terríveis, principalmente para os trabalhadores ali. Havia um quadro de profundas discrepâncias sociais, trabalho sem regulamentação, uma precariedade enorme da infraestrutura urbana, das condições de vida das pessoas. A ausência de regulamentação do trabalho significa a ausência de direitos fundamentais, crianças trabalhavam, profundas desigualdades, né? Luta de classes. Então, o contexto não era fácil. É por isso que você vai ter também essas migrações ultramarinas, né? A falta de emprego, miséria, criminalidade vai levar milhões de pessoas a atravessarem os oceanos em busca de melhores condições de vida, tendo como destino principal os Estados Unidos. Mas a história dos Estados Unidos a gente vai falar numa próxima aula. Então, essa nova onda colonialista, ela vai se dar também num novo modelo de capitalista. Aquele capitalismo liberal, da mão invisível, reguladora do mercado, da oferta e procura, livre concorrência, da não intervenção na economia, vai cedendo espaço para um capitalismo financeiro e monopolista. Isso significa o quê? Que os grandes complexos industriais, eles vão substituindo pequenas empresas e eles passam a controlar todo o processo produtivo no modelo de Proust, né? Quando você tem uma empresa que vai dominar desde lá da extração da matéria-prima até a distribuição, ou também na venda e compra de ações de empresas na Bolsa de Valores, conformando as sociedades anônimas, né, que são os holdings, ou então no estabelecimento de cartéis, né, que é o controle de preços e a divisão de mercados entre essas grandes empresas. Então, nesse contexto, aquela coisa da oferta e procura, da livre concorrência,
Nada disso. O próprio capitalismo encontrou maneiras de acumular mais capital sem necessariamente delegar isso a essa mão invisível do mercado. As grandes empresas começam a fazer essas costuras e a partir daí elas garantem maiores benefícios para a sua produção, para os seus lucros e tudo mais. Então, o neocolonialismo do século XIX, que se dá nesse contexto do capitalismo monopolista, ele vai atuar principalmente nos continentes da África, da Ásia e da Oceania, diferente lá do século XVI, quando ele se voltou mais para a América. Nesse contexto de capitalismo financeiro e monopolista, que é diferente daquele capitalismo mercantilista e comercial, né, do início do século XVI, com uma burguesia financeiro-industrial lá dos Estados Unidos, da Europa, da América do Norte, né, no caso dos Estados Unidos e também lá no Japão. É diferente do que foi no século XVI, que tinha Portugal, Espanha como principais estados europeus, né, vinculados a esse movimento colonial, uma burguesia comercial ali também ainda que não havia se desenvolvido a ponto, né, de alcançar esse modelo financeiro-industrial que a gente está comentando. Os objetivos econômicos também se diferenciam, enquanto no século XVI havia busca ali para um mercado consumidor para a produção econômica europeia, havia principalmente o objetivo de explorar os produtos coloniais, os artigos tropicais, os metais preciosos, naquela lógica mercantilista, né? Já que nesse contexto a gente está buscando fornecimento de matérias-primas para essas indústrias, como carvão, ferro, petróleo e os metais não ferrosos, e o controle desses mercados externos para o investimento dos capitais excedentes. No colonialismo do século XVI havia principalmente ali como justificativa ideológica a expansão da fé cristã, enquanto no século XIX as novas teorias sociais vão contribuir para fundamentar uma tese de uma missão civilizadora baseada aí nesse modelo desse progresso técnico-científico pelo mundo, o entendimento de que a Europa representava um povo mais desenvolvido, mais evoluído por conta de ter promovido esse processo de desenvolvimento industrial em comparação ao restante da humanidade. E aí na África você vai ter a partilha da África, né, que vai ser literalmente a divisão da África entre esses principais países que atuam nesse contexto da segunda revolução industrial, e essa divisão da África extremamente autoritária, de cima para baixo, que desconsiderava completamente a realidade africana. Então, na Conferência de Berlim, a África foi dividida entre essas principais nações, e aí vocês podem observar como que a França e a Inglaterra são os países mais beneficiados por essa partilha da África. Ali no mapa estão em destaque em azul e em vermelho, seguidos depois, talvez ali Portugal, Bélgica, Itália. Vocês podem observar com a Alemanha, né, que tem ali 3 verdinhos, então... Mas principalmente França e Inglaterra vão ser os principais potências aí desse contexto, desse imperialismo do século XIX, não apenas na África, mas na Ásia também a gente vai ver como principalmente o papel da Inglaterra vai ser hegemônico ali naquele território. Então, o fato deles terem feito essa partilha sem levar em consideração a divisão interna do continente vai ter efeitos perversos aí para a história dos povos africanos, e esse mito da superioridade do homem branco europeu, com a sua cultura e seus valores, que reveste esse imperialismo daquele conteúdo de missão civilizatória que eu tinha me referido, também vai trazer como consequência assim, o genocídio, o epistemicídio, a morte, né, de povos e culturas extremamente ricas e que vão se ver completamente vão se ver exterminadas aí dentro desse processo violento de colonização europeia. Agora, isso não se dá sem resistência, né? A África também resiste ao imperialismo. Se por um lado você vai ter como fatores que contribuíram para o sucesso da conquista europeia, o desenvolvimento tecnológico do colonizador europeu, a articulação do colonizador europeu com vários líderes africanos, se aproveitando ali das rivalidades internas locais, naquela lógica do Império Romano, dividir para governar. Por outro lado, você vai ter também diferentes tipos de resistência armada,
movimentos religiosos, a diplomacia, né, negociando diferentes acordos possíveis com várias regiões, e a própria resistência cotidiana das classes populares, que é constante. Então, não é um processo unilateral. Um exemplo, por exemplo, dessas resistências foi a rebelião Achante, que aconteceu ali na Costa do Ouro, na atual Gana, que está em destaque ali no mapa, contra a dominação britânica na região. O estopim ali foi o descontentamento no momento em que um britânico sentou no tamborete de ouro, que era um símbolo ali da alma Achante, mas aquilo foi só o estopim mesmo, por conta de várias contradições que já se colocavam ali com essa dominação britânica naquele território. E aí vários estados africanos se juntaram contra os britânicos, tiveram batalhas sangrentas e que só terminou quando a rainha, que está em destaque de Vesso, Ya Asantewaa, foi deportada. E aí, finalmente, chegamos aqui no imperialismo na Ásia, né? Como vocês podem observar aí pelo mapa, o Império Britânico, que está em destaque aí em rosa, vai ser o mais beneficiado aí nesse processo, né? Tem um destaque ali também para aquele verde, que representa a ocupação francesa, e tem também uma presença holandesa ali naqueles arquipélagos da Oceania. Mas, mais uma vez, a Inglaterra e a França são as mais beneficiadas aí pela atuação imperialista na Ásia. E lá em cima vocês também podem observar em destaque o Japão. O Japão, em particular, ele teve também um destaque nesse processo de revolução industrial, né? Em 68, com a Revolução Meiji. Essa Revolução Meiji foi a revolução que acabou definitivamente com o feudalismo no Japão, vai centralizar os poderes nas mãos do imperador e vai dar início a um desenvolvimento da indústria capitalista e do imperialismo nipônico sobre o Sudeste Asiático. Então vai ser esse momento em que as tradições japonesas vão sofrer um duro golpe por conta dessa iniciativa de promover o desenvolvimento capitalista a partir desse modelo ocidental. Então vai ser um processo forte de ocidentalização do Japão. É claro que isso não significa que não houvesse resistências e que o imperialismo japonês não conte com as idiosincrasias locais, mas vai ser um momento forte em que essa cultura ocidental vai entrar com força e vai mexer com as estruturas tradicionais ali que até então se mantinham vivas naquele território. E a partir daí, desse desenvolvimento industrial, o Japão também vai ter a sua atuação imperialista no Sudeste Asiático, principalmente ali na região da Coreia, entre outros. Além do Japão, a gente também vai conferir um destaque aqui, a Índia. O imperialismo britânico na Índia, a Índia na realidade vai se tornar uma das principais vias de escoamento dos tecidos ingleses e fonte também de matérias-primas para a sua indústria têxtil, né? O imperialismo britânico na região vai acabar desestabilizando as sociedades tradicionais indianas, vai causar profundas desigualdades sociais, mas eu insisto, é um processo que não se dá sem resistências, né? A revolta dos cipaios, por exemplo, é emblemática desse processo, de como que esse processo é contraditório. Por um lado, você tem a ação imperialista que procura sufocar as existências nesses terrenos ocupados, nesses territórios ocupados, que provoca essas profundas desigualdades sociais. Por outro lado, as resistências, e a revolta dos cipaios se deu dentro das próprias forças armadas ali, por conta da resistência, né, a morte dos animais, né, enfim, para alimentar, porque isso tinha vários problemas ali na cultura, tanto na cultura hindu quanto na cultura muçulmana, que são as religiões principais ali que atuam nesse território e que iam na contradição de muitos elementos trazidos aí por esse colonizador europeu. Então vão ser vários os momentos em que isso vai acontecer também. Uma outra dimensão também importante aqui do imperialismo na Ásia vai ser o imperialismo na China. A China, ela teve interesse em abrir suas portas para o Ocidente. No final do século XIX, sob a dinastia Manchu, os ingleses começaram a atuar ali na China, exportando ópio, que era uma droga que acabou se tornando muito popular e que tinha efeitos devastadores para os seus consumidores.
Dali se desencadeou as guerras do ópio, que resultou na vitória da Inglaterra sobre os chineses, e por fim a partilha da China entre as principais nações imperialistas, né? Então você tem ali aquela charge demonstrando essa partilha da China entre França, Alemanha, Rússia e Japão, mas ao mesmo tempo um processo que também conta com diferentes resistências, né? Todas elas seguidas por uma brutal repressão das forças imperialistas. Então, no caso da China, a Revolução dos Taiping, a Revolta dos Boxers, todas elas são expressões dessas formas de resistências ao imperialismo na Ásia, no caso ali da China. E para fechar, pessoal, é importante a gente entender como que esse cenário do imperialismo do século XIX, ele resulta nessa profunda desigualdade global, né? De uma Europa que vai acumulando riquezas, que vai acumulando capital a partir da exploração desses outros continentes. E os efeitos disso estão vivos e latentes até hoje. Na próxima aula a gente vai falar também sobre o imperialismo lá nos Estados Unidos e a entender um pouquinho melhor como foi esse processo depois da independência dos Estados Unidos. Mas por hoje a gente fica por aqui, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Um beijão, tchau, tchau.